Oi, galerinha do nono ano, tudo certinho com vocês? Hoje eu vim aqui para nós falarmos da nossa unidade 10, da apostila do volume 3, a apostila do terceiro bimestre. Peguem as suas apostilas e venham comigo acompanhar a correção que a prof deixou das atividades de semana passada e a continuidade da explicação. Certo? A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof. E já apareceu aqui para nós, certo? A página 22 que a prof deixou de atividades para vocês. A prof vai corrigir, então, a página 22. Vamos lá? Olha o que diz ali. Página 22, interpretando documentos. Foi na virada dos anos 50 para os anos 60 que se implantaram ou se expandiram as grandes empresas estrangeiras, hoje conhecidas como as multinacionais. Muitas dessas empresas já atuavam no Brasil desde os anos 20 ou 30, mas, como as demais, passaram a se expandir com maior intensidade a partir dos anos 50. Atraídas pelas facilidades concedidas à entrada de capitais internacionais no Brasil e estimuladas pelo desenvolvimentismo industrial do governo as empresas estrangeiras ocuparam rapidamente novos e grandes espaços da economia brasileira. Está falando de que presidente? Qual foi o presidente que nós estudamos na última aula? Alguém lembra? Conhecido como JK? Juscelino Kubitschek. Lembrem-se do quinquênio, 50 anos em 5, era o objetivo dele. Então, nós tivemos grandes empresas, as empresas automobilísticas chegaram no Brasil, né, de forma muito forte, houve incentivo na construção de rodovias também. Certo, galerinha? Então, alternativa C, Juscelino Kubitschek, populismo. Vamos lá. Organizando a história. A respeito da condecoração de Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul pelo presidente Jânio Quadros, responda. Como a atitude do presidente foi interpretada no contexto da Guerra Fria? Então, vamos lembrar. Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos. Do outro lado, União Soviética. Estados Unidos, capitalismo. União Soviética, socialismo. Várias mudanças estavam acontecendo. O Ernesto Che Guevara era médico, era de uma família que tinha um poder aquisitivo alto, ele largou tudo para ir atrás de um ideal de lutas sociais e ele participou ativamente da Revolução Cubana. Ele ajudou o Fidel Castro e o irmão dele a chegar no poder em Cuba. Ele ajudou o Fidel Castro na Revolução Cubana, ou seja, na Revolução Socialista em Cuba. Portanto, ele é visto alguém de esquerda. Dentro do contexto da Guerra Fria, ele é visto como socialista. E no Brasil, isso não vai ser legal. Há um grande grupo de pessoas que é contra o socialismo no nosso país, que é contra essas medidas, porque eles estão muito próximos de quem? Dos Estados Unidos. Tem que lembrar que no governo, por exemplo, de JK está muito próximo dos Estados Unidos. Então, todas as atitudes que se aproximam da União Soviética não são positivas. Por quê? Porque são de teorias socialistas. Certo? Então, dentro do contexto da Guerra Fria, não foi bacana a condecoração do Che Guevara aí, pelo presidente Jânio Quadros, certo? Após a renúncia de Jânio Quadros, o vice João Goulart deveria assumir o cargo de presidente. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. Então, gente, quero só que vocês prestem atenção em uma coisa que é bem, bem importante, tá? Então, é o seguinte, o Jânio Quadros não ficou muito tempo no poder. Ele assumiu como presidente, certo? Mas ele teve atitudes que ele ficou alguns meses no poder só, certo? E ele já assumiu o vice dele, que é o João Goulart, tá? Vamos ver. João Goulart era considerado um liberal. Fato
que agradava muito o Congresso e também a parcela da sociedade brasileira. Não, ele não é visto como liberal, certo? Liberal é aquela pessoa que a questão está ligada à liberdade econômica, está ligada ao capitalismo, tá? Número 2. Para contornar a crise sobre a posse de João Goulart, foi adotado o sistema parlamentarista. Gente, quando João Goulart se tornou presidente do Brasil, tá? Eles não queriam que isso acontecesse com a renúncia do Jânio Quadros, tá? Porque ele também era visto como esquerda. Por isso que no Brasil eles vão aprovar um sistema parlamentarista. Vai diminuir o poder executivo, vai diminuir o poder do presidente, porque eles tinham medo que esse presidente tomasse medidas de esquerda, certo? 3. Em um plebiscito, a população rejeitou o parlamentarismo e legitimou a presidência de João Goulart. Sim, tá? Vai acontecer por um período o parlamentarismo, mas depois vai acontecer um plebiscito. O plebiscito é quando se tem algum tema polêmico, vamos dizer assim, e aí as pessoas votam se são a favor ou se são contra. Nós já tivemos agora um plebiscito, não faz muitos anos, sobre o desarmamento, né? Se as pessoas eram contra ou a favor ao desarmamento, alguns anos atrás. Tá? Aqui o plebiscito era para ver se as pessoas eram a favor ou contra o parlamentarismo. E as pessoas queriam, então, o presidencialismo. Não é à toa que hoje nós figuramos aí com o sistema presidencialista. Certo, galerinha? Vamos lá. Durante esse período da década de 50, nós já falamos aqui, né, gente, sobre JK, tá? Então, a questão do desenvolvimento de novas tecnologias surgindo, a questão, as propagandas, a TV chegando, né, gente? Olha só, vamos fazer essa atividade aqui, ó. Interpretando documentos. Assim a vida é melhor. Olha o que está na mão dela, gente. Uma enceradeira. Tá? Então, são eletrodomésticos que nós temos hoje? Alguns deles sim, né, gente? Liquidificador, televisão, claro, com outras tecnologias. A enceradeira caiu em desuso. Ainda bem, né? Esses eletrodomésticos ainda são utilizados? Sim, né? Por que uma mulher foi representada no anúncio? Porque naquela época as mulheres ainda eram educadas, né, para estarem em casa, cuidando de suas famílias. Né? Hoje, é claro que nós temos uma mudança, né? As mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres são administradoras das suas próprias famílias. Correto? Então, esse cenário, houve essa transformação na sociedade, que também foi muito importante. Atualmente, quem são os protagonistas dos anúncios eletrônicos? Não são só mulheres, tá? Até porque sabemos bem que esse novo cenário, com essas novas transformações, as mulheres, os homens, né, vocês, adolescentes, os filhos também devem ajudar em casa em todas as suas tarefas domésticas, né? Para manter a organização da nossa casa, né? Muitas mães aí são chefes de família, e precisam da ajuda de vocês também. Olha só, gente. Nós vamos ter um esporte no Brasil, que é o futebol, né? Olha aqui essa imagem. A partir de 1950, as televisões começam a iniciar as transmissões de programas, né? Porque até então nós temos o rádio. Tem a telenovela no rádio, né? Programas de calouros no rádio, programas de plateia também transmitidos pelo rádio. E a partir de 1950 chega às televisões. Imaginem só, gente, a transformação e o impacto desse novo eletrônico na vida das pessoas naquele momento. E aqui olha o futebol, né, gente? Ó, no campo dos esportes, o Brasil também viveu um período de destaque. O futebol. Após a derrota da seleção brasileira, no Rio de Janeiro, em 1950, veio a conquista do primeiro título mundial na Suécia, em 1958. E depois, já em 62, novamente no Chile, o Brasil conquista esse prêmio. Ou seja, né, é a geração aí de vencedores do futebol. Né? Aí nós tem o tênis, tem o basquete masculino, tem o boxe também, né, que vão ser destaque nesse
período. Até tem a imagem aqui mostrando. Olha o time, né, gente? A seleção brasileira de basquete. A tenista ali, né? A Maria Esther. Olha só. Nesse período também, em 60, nós vamos ter aí a questão dos indígenas também, tá? E do próprio populismo, a criação do Parque Nacional do Xingu. Quero voltar para falar com vocês do presidente, tá? Que nós vamos falar hoje ainda, que é o Jânio Quadros e o João Goulart, certo? Então, nós temos antes dele o JK, que nós falamos na outra aula, certo? Depois do JK, então, depois do Juscelino Kubitschek, que vai romper com a FMI, mas vai deixar uma dívida gigante, porque Brasília foi construída no governo JK com o dinheiro dos Estados Unidos, né? Vai assumir o poder o Jânio Quadros, certo? Com o seu vice, João Goulart, em 1960. Olha só. O Jânio Quadros, ele tomou atitudes, gente, que foram totalmente antipopulares. Imaginem vocês que ele assume a presidência do Brasil e ele proíbe mulheres de biquíni na praia. Ele proíbe jogos de futebol durante a semana, tá? Então, ele toma medidas extremamente polêmicas, né? Antipopulares. Ele quer governar, ele conversa com seus ministros por bilhetinhos, ele manda vários bilhetinhos, tem bilhetinhos com todos os seus ministros, tá? Ele faz uma propaganda para chegar ao poder que ele ia varrer a corrupção. Então, ele tinha um slogan que dizia assim, ó, varre, vassourinha, varre toda essa sujeira, varre toda essa bandalheira. Era a musiquinha e o jingle dele para chegar como presidente. Inclusive, ele vestia as piores roupas dele, tá? Ele comia marmita, ele comia a marmita fria, para mostrar que era igual ao povo, certo? Então, ele ganhou com uma votação bem expressiva, certo? Mas ele, quando assume o poder, toma medidas totalmente antipopulares, é visto como de esquerda também, porque ele vai aí condecorar o Che Guevara, certo? Ele vai visitar a China, né? Essas relações, ele vai se aproximar da União Soviética, isso não é positivo no momento de Guerra Fria. Então, ele vai ficar pouco tempo no poder, e quem vai, olha ele aqui, ó, Jânio Quadros com o Che Guevara, certo? E como ele vai ficar pouco tempo no poder, quem vai assumir no lugar dele é o vice dele, que é o João Goulart, certo? Mas no primeiro momento, eles não querem que ele assuma o poder, tá? Porque ele também é visto como esquerda. Mas ele tem um apoio muito grande do cunhado dele, que é o Leonel Brizola. Vocês já devem ter ouvido falar dele, se vocês não ouviram, os pais ouviram falar. O Leonel Brizola é do Rio Grande do Sul, certo? Governador do Rio Grande do Sul, e apoia que eles fiquem no poder, porque está na Constituição, que quem assume é o vice quando o presidente não pode assumir ou deixa o poder, ou renuncia, ou sofre impeachment. E aí, o que vai acontecer? Qual é o objetivo deles? Certo? Aprovar o parlamentarismo. Por que o parlamentarismo dá mais poder para quem? Para o poder legislativo do que para o poder executivo. Diminuir o poder do presidente. E era isso que eles queriam, diminuir o poder do presidente, porque eles tinham medo das ideias socialistas de João Goulart. Então, o governador Leonel Brizola Júnior, ele assume o poder, certo? Aí eles fazem o sistema parlamentarista durante alguns anos, depois eles fazem um plebiscito, e aí cai o parlamentarismo e fica o presidencialismo. Só que o que vai acontecer? Ele vai fazer um anúncio de algumas medidas que ele quer mudar, que é o plano trienal, certo? Ele vai fazer essas medidas e ele vai fazer esse anúncio. Tá aqui, gente, ó, que na página 21 da apostila de vocês nós temos, ó, João Goulart ao lado de Maria Tereza, sua esposa. Ele está discursando, tá?
é um comício realizado na Central do Brasil, em 13 de março de 64. Tinha aproximadamente 150 mil pessoas nesse comício. E ele começa a falar de mudanças que ele quer aplicar no Brasil. Que mudanças eram essas, gente? Tipo reforma agrária, uma mudança na estrutura do país. Só que essas mudanças, elas eram vistas como mudanças de esquerda, certo? Elas eram vistas como mudanças que eram alinhadas à União Soviética. Então, teve gente que apoiou eles? Sim. Estudantes, camponeses, as pessoas que eram adeptas ao pensamento de esquerda. No entanto, vários grupos eram contra esse pensamento. Que grupos eram esses? Militares, a igreja, pessoal de direita, que fizeram uma manifestação maior do que o comício dele. O comício dele tinha 150 mil pessoas e a manifestação chegou a 300 mil. Contrário ao que ele estava propondo, contrário ao pensamento dele, as propostas que ele estava fazendo ao país. E aí, em 1964, quem é que vai assumir a presidência? Os militares. Certo, gente? Então, vai acontecer um golpe militar. Na verdade, o João Goulart vai se exilar, vai sair da presidência, vai se exilar, e aí eles vão assumir. Os militares vão assumir o poder no nosso país, certo? Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos falar dos governos militares, certo? Houveram no Brasil 5 presidentes militares, que nós vamos falar nas nossas próximas videoaulas. Vou deixar para vocês a atividade aqui da página 27. Na próxima videoaula a gente corrige, faz uma revisão, tá? Para nós começarmos a falar do governo militar. Certo, gente? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.